Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, como eternos pedintes que somos, estamos aqui mais uma vez, rogando e pedindo a Ele a paz, a harmonia interior, o equilíbrio, a serenidade, para que a gente possa levar a nossa vida absorvendo os ensinamentos que essa vida tão maravilhosa nos dá. Muitas vezes nós nos achamos em determinadas situações que a gente não consegue enxergar dessa forma, mas ela é maravilhosa. E se a gente for fazer um balanço da nossa vida, a gente colocar sinceramente nos dois pratos da balança, a gente sempre vai ver que os momentos bons, os momentos felizes, são bem maiores do que os de sofrimento. É que a gente tem por hábito, vamos dizer assim, por manha, de valorizar mais o sofrimento. Então a gente esquece os momentos bons. Então todas as vezes que nós estivermos mergulhados em algum conflito, em alguma decepção ou frustração, vamos buscar lá atrás da nossa mente a nossa infância. Aqueles momentos em que a gente sorria com a maior facilidade, sem ter nada materialmente, na maior simplicidade, mas aquela felicidade, aquela alegria que a gente tinha. E buscar novamente essa alegria dentro de nós, porque ela está lá. Basta que nós a manifestemos e olhemos a vida como ela sendo, como ela realmente é, maravilhosa. Então, uma das diretrizes que nos leva a enxergar a vida como maravilhosa é o Evangelho de Jesus. É um manancial de informações, de cuidados, de zelo, de aprendizado que nós temos em todas as circunstâncias da nossa vida. E o Emmanuel, muito sabiamente, sabendo da nossa dificuldade em assimilar esse Evangelho de Jesus, ele foi pensando do Novo Testamento frases e foi colocando em livros e explicando cada uma dessas frases. E assim, aos pouquinhos, em doses homeopáticas, lentamente, nós vamos absorvendo o conteúdo do Evangelho. Porque muitas vezes a gente passa por um trecho e até acha esse trecho bonito, acha essa frase bonita, mas como aplicar essa frase, como pôr esse ensinamento na nossa vida? E uma dessas frases é: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. E a gente fica pensando, como que eu vou colocar isso na minha vida? O que isso tem a ver comigo nos dias de hoje? E aí ele faz uma análise assim, que já faz mais de 20 séculos que nós temos os ensinamentos do Cristo. Que ele aqui chegou, nos falando de um Pai de amor, de fraternidade, de solidariedade, de misericórdia. Passamos a ver em Deus não um cobrador, não um fiscal, não um que castiga, mas um Pai amoroso e bom. Mas muitas vezes, com essa concepção de Pai maravilhoso e bom, nós nos esquecemos que Ele também é justo. E a justiça divina se faz presente através das suas leis. Então, independente de a gente ficar preocupado com a justiça, é bom a gente saber que o amor do Pai não nos tolhe de sofrer as consequências dos nossos atos. Muitas vezes nós achamos assim: ai, Deus é bom, Deus perdoa tudo. Deus nem perdoa, porque Ele nem se magoa. Mas nós estamos dentro de um sistema onde as leis divinas funcionam. E onde quer que estejamos, basta que nós lesemos alguém, basta que nós desarmonizemos as leis divinas, nós vamos ser convocados a reequilibrar, a reparar e a reorganizar aquilo que nós desarmonizamos. Então, é da lei divina que esse funcionamento aconteça. É castigo? Não. É oportunidade de aprendizado. Como nós fazemos com os nossos filhos. Todas as vezes, um pai se satisfaz simplesmente em castigar.
mas sim a ensinar, a corrigir, a orientar. Então, essa bondade de Deus está incluída a justiça divina. Então, Ele é misericordioso, Ele é bom e nos dá sempre a oportunidade de refazermos essas desarmonias que nós provocamos. Mas quanto mais endurecidos nós vamos ficando, mais dolorida vai sendo essa corrigenda. Então, o Emmanuel fala aqui sobre isso, que nós já mais de 20 séculos depois do ensinamento do Cristo nos mostrando esse Deus de amor, nós já conseguimos, sabendo da sua justiça de amor também, com uma consciência mais esclarecida pela razão. Quer dizer, nós não somos mais tão infantis a ponto de achar que nós podemos estacionar e receber todas as bênçãos e sermos bafejados pelo perdão de Deus sem movimentarmos nenhum esforço da nossa parte. Nós já passamos dessa fase. Hoje nós temos já uma consciência esclarecida pela lógica das leis divinas através do Evangelho de Jesus. E em plena batalha pela conquista de valores iluminativos. O que são esses valores iluminativos? O que é essa conquista? É a aquisição dessa graça divina que nós falamos aqui nessa frase. O que é essa graça divina? É os ensinamentos que Jesus nos trouxe. É os ensinamentos que nós vamos incorporando ao longo da nossa existência, das nossas existências, no nosso dia a dia. Vamos incorporando essa graça divina e cada vez mais que nós adquirimos esse aprendizado, esse ensinamento, pela lógica da nossa consciência, nós vamos adquirindo os dons do Cristo. Porque o próprio Cristo nos falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se não for por Ele, como? Se não for pelos seus exemplos de amor, de fraternidade, de conquista. O próprio Cristo, quando passou daqui, nos deixou não só com o Evangelho, mas com os exemplos dele. Então a gente fala assim, mas o Cristo, um espírito tão evoluído, eu estou tão abaixo. Ninguém aqui está para fazer comparações. A gente sabe da evolução do Cristo, mas sabemos que temos potencialidade porque Ele nos falou isso. Vós sois deuses, farei isso que eu faço e muito mais. Depende do quê? Do nosso esforço. Esforço em prestar atenção no que ocorre à nossa volta e principalmente dentro de cada um de nós. O nosso campo de luta permanece ainda situado no nosso íntimo. Olha, veja bem os termos que ele usa aqui. Batalha, campo de luta, porque realmente é uma guerra. Contra quem? Nós mesmos. Qual é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Então, às vezes, nós nos perdemos em conflitos. Ficamos pensando, ai meu Deus, eu falei aquilo, eu agi dessa forma, ou eu fiz isso, e aquilo não sai do nosso pensamento. Às vezes achamos justificativa, mas daí a pouco a gente está de novo com aquele pensamento. Esse conflito é angustiante, mas é ótimo, é maravilhoso que ele aconteça. Porque se a gente não tem o conflito, a gente não tem mudança. A gente fica na indiferença, apático, sem nada. Então, quando vem o conflito, quando a gente começa a se questionar, será que é bom? Será que não é o que eu fiz? Será que eu devo agir dessa forma? Será que não? E o próprio Emmanuel fala em uma outra obra, eu fui buscar a resposta disso, né? Porque eu falei, a gente nunca sabe quando está determinadas situações, quando não, principalmente com relação à educação de filho. A gente nunca sabe se a gente está sendo muito rigoroso ou se a gente está sendo muito liberal. A gente fica nesse conflito. Falei, eu quero saber. Fui lá buscar na lição. Ele falou assim, os conflitos da vida há que se aprender com a própria vida. Quer dizer, somos nós que temos que descobrir esse caminho. E esses conflitos faz parte desse caminho. Porque quando os conflitos internos acontecem,
A gente vai se aprimorando. Às vezes, como tudo na nossa vida, nunca vem com naturalidade, com aquela alegria, ai, ganhei a bênção. Não, nada vem dessa forma. Vem com muito esforço. Esse conflito nos faz refletir. Então, muitas vezes, a gente passa a temer esses momentos, a cuidar para esses momentos não acontecer, exatamente para a gente não ficar angustiado depois. Até que isso se incorpore em nós como uma naturalidade, com uma alegria, e passa a ser uma coisa normal na nossa vida. Mas no começo ele sempre vem dessa forma. E ele fala aqui, esses conflitos, essa angústia, é porque é a animalidade versus espiritualidade. Nós ainda estamos tão ligados na nossa parte material, no nosso instinto meio primitivo, e já estamos querendo alçar algum conhecimento e mais algumas posturas mais espiritualizadas, com mais sensibilidade, com mais compreensão. Por isso acontece o conflito, porque a gente briga com aquele primitivismo e quer evoluir um pouco mais. Então, essa briga sempre, quando a gente realmente se esforça, a gente consegue ganhar com a parte espiritual, nos tornando cada vez melhor. Ele fala assim, que o homem, a criatura, pouco a pouco, a gente reencarna, a gente desencarna, a gente fica um tempo no plano espiritual, somos espíritos eternos, viemos de outras reencarnações, vamos ter novas reencarnações, mas é nessas idas e vindas, aprendizado aqui, reflexão no plano espiritual, projetos para uma vida futura. É isso que vai fazendo com que a gente vai plasmando em nós, espíritos eternos, essa graça divina do ensinamento e abraçando os dons do Cristo, dando sempre a oportunidade desses dons que o Cristo nos deu de exemplo, de se manifestar em nossas atitudes diárias, no nosso dia a dia, naquele momento, na reflexão. O Evangelho foi feito para isso, para a gente refletir e pensar, olha, eu já tenho um certo conhecimento. E segundo nos fala André Luiz no livro Agenda Cristã, se já tem 2 semanas de conhecimento do Evangelho, não podes mais alegar ignorância. Então, 2 semanas ele fala. E aí a gente tem que fazer uma reflexão. Quanto tempo eu já conheço o Evangelho? Mas como eu conheço o Evangelho? Eu acho bonito algumas passagens, eu leio, eu falo, nossa, o fulano lá, acho que ele não leu o Evangelho, porque não seguiu dessa forma. Não é para isso. Como é que eu estou vendo o Evangelho na minha vida? Como é que eu estou aplicando o Evangelho na minha vida? Do modo mais simples, mais natural. Como eu estou manifestando isso? É sempre um questionamento voltado para nós mesmos. E é nesses conflitos, nessas reencarnações, que nós vamos conseguindo esses valores, que ele fala aqui, iluminativos, para que a gente possa juntar aquelas virtudes do Cristo e colocar na nossa vida. O que o Cristo tinha por nós? Amor incondicional. Como a gente consegue esse amor incondicional? Através das virtudes. Um amor incondicional, ele é feito de milhares de virtudes. Da paciência, da tolerância, da gentileza, da passividade, do carinho, da compreensão, da solidariedade, da fraternidade. São todos sentimentos que vão se aglutinando até quando nós conseguirmos unirmos todos e suficientemente forte para que a gente esqueça o nosso primitivismo e só se doe em amor, para que a gente possa realmente ter o amor incondicional como Cristo teve por nós. Aí parece uma coisa meio desanimadora? Não. Comece a prestar atenção no seu dia a dia. Eu vejo que o Evangelho é feito para a gente trazer para o nosso dia a dia. Por exemplo, quanto tempo eu consigo exercitar a minha paciência em determinadas situações do meu dia? Quando eu tenho que esperar alguém, quando eu estou numa fila,
quando eu tenho algumas coisas para fazer e eu deixo a ansiedade tomar conta. Até que ponto eu consigo me controlar, me asserenar, me equilibrar, me harmonizar, como eu falei no começo, ter um pouco de serenidade e buscar realmente os caminhos para amenizar aquilo. Então a gente vai se avaliando exatamente isso. Na fila, como é que eu fico? Qual é a minha postura numa fila? Eu fico desesperado, olhando para ninguém entrar na minha frente, por que o caixa está demorando, resmungando, respirando fundo. Como é que eu estou? Então, é um momento da gente começar a pensar aqui. É um momento de eu começar a adquirir um pouquinho de paciência. Quando a gente vai falar com alguém, parar antes e pensar. É o momento certo? Eu estou em situações de comentar isso com a pessoa agora? Será que ela está num momento bom para ouvir isso? E o que normalmente não acontece. A gente já vai pelo impulso, fala num momento, num tom não muito agradável, o outro também não vai ouvir isso, porque a primeira sonoridade mais agressiva ele já vai revidar. E alguém já viu alguém ganhar uma discussão? Eu não vi nenhuma. A discussão, ninguém sai ganhador. Então, é isso, é esses pequenos lances da nossa vida é que vai operar as grandes mudanças. Parece detalhe simples, experimente prestar atenção. É o simples que é difícil de fazer. A gente despreza o simples porque acha que nós cumprimos. Não cumprimos. Ser a gentileza de deixar o outro passar na frente, de ceder um lugar, de dar um sorriso, de não fazer as coisas mecanicamente, como nós cumprimentamos as pessoas, aquelas que nós amamos. Um bom dia, uma boa tarde. A gente busca puxar de dentro de nós um sentimento e desejar realmente que aquele dia seja maravilhoso para aquela pessoa, que aquela noite seja tranquila. A gente consegue buscar esse sentimento dentro de nós? A maioria das vezes, mal pronunciamos um noite, dia ali e vamos embora. Virou um automático. Então é buscarmos nas coisas simples manifestar os nossos sentimentos de irmão. Olhar no rosto das pessoas, enxergá-las. A gente está meio que invisível um dos outros. E aí a gente fala nos dons do Cristo. Cristo olhou a todos com a mesma igualdade de amor e fraternidade. Ele não foi buscar esse ou aquele. Todos que o procuraram, ele atendeu. Ele deu uma dose de amor, de fraternidade. Como sempre falamos, é grande a evolução do Cristo presta na nós. Mas ele é o nosso modelo. E é com esse modelo que nós vamos nos aperfeiçoar. Às vezes meio forçado no começo, mas se persistirmos, vai passar a ser uma coisa natural. Daí a razão de a graça divina, desses ensinamentos divinos, ocupar a nossa existência aqui. Dilatar, crescermos dentro da nossa existência, pegando os ensinamentos que o Cristo nos deixou. À medida que nós vamos ganhando conhecimento, os dons, os exemplos do Cristo vai incorporando, vai ocupando esse lugar. Pode ser às vezes, no princípio, reduzidos, regulares para alguns, enormes para outros, mas o importante é que ele possa se expressar em nós. Nos menores gestos, nós podemos expressar o Evangelho do Cristo no nosso dia a dia. Até mesmo num simples bom dia, num sorriso. Experimente sorrir para uma pessoa, é contagioso. A irritação também. E a gente precisa manter a serenidade para não se contaminar com aquilo que a gente não quer. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar, entrar no clima, as qualidades cristãs em ti mesmo, colocar dentro de nós, com a vigilante atenção dispensada, a cultura das plantas preciosas ao pé do nosso lar. Quem não teve, não tem uma plantinha em casa,
um vasinho, nem que seja de tempero. O que a gente faz com aquilo lá? A gente não tem que regar todos os dias? De vez em quando não tem que colocar um adubo? Não tem que tirar as folhas secas, fazer uma pequena poda? Nós cuidamos, é isso que ele fala aqui. Esse pequeno cuidado que nós temos com as plantas que nos rodeiam, é que nós devemos ter para conosco, com a nossa parte espiritual, com a nossa autoavaliação, no nosso modo de ser e de nos relacionarmos com o outro. Que adubo eu estou colocando na minha vida? Como que eu estou cultivando os sentimentos dentro de mim? São questionamentos que ele nos aconselha aqui, nem que seja alguns instantes por dia, mas para que nós não nos descuidemos dessa nossa parte espiritual, para que ela possa crescer com esses ensinamentos que nós recebemos, praticarmos no nosso dia a dia. Às vezes a gente fica preocupado em fazer, essa transformação é muito dolorosa, é muito difícil. Comece nas pequenas coisas do dia a dia, nas pequenas gentilezas, na pequena atenção que a gente dá para o outro, seja na rua, seja em casa, seja no trabalho, seja com conhecidos, com desconhecidos, não importa. Quando a gente for prestar atenção, nós já estamos mudados completamente. E mais, as pessoas que nos rodeiam também mudaram. Experimente chegar num local onde todo mundo fala baixinho e você fala alto. Você fala uma vez, duas, na terceira você já se sente envergonhado, porque o clima está tranquilo e você vai agressivamente. Então a gente pode ir contaminando o ambiente com a graça do ensinamento e com os dons do Cristo. E a gente melhora a nossa família, o nosso trabalho e, consequentemente, o mundo que a gente tanto fala que queremos um mundo melhor. Se a gente não mudar o mundo interior nosso, o mundo exterior também não se modifica, porque ele faz de cada um de nós. E é mais, o Cristo nos falou que o reino de Deus está dentro de nós. Então, quando a gente fala em mudar o mundo interior, fala em cuidar desse reino divino que está dentro de nós. Cultivarmos essas sementes, essa centelha divina que nós colocamos dentro de cada um de nós, que nós trazemos isso já. Quanto à terra, que somos nós, tanto quanto nós somos capazes de produzir. Mas a gente precisa prestar atenção o que é que nós estamos produzindo. Se é o bem ou se é o mal. Porque produzir nós vamos sempre. Como que a gente produz o mal às vezes? Na gritaria, na impaciência e na irritação. Como a gente produz o bem? Sempre observando a reação das pessoas que nós encontramos. O que se estampa no semblante da pessoa quando a gente encontra com ela? Quando a gente chega de surpresa num local, como que a gente percebe a recepção das pessoas? Porque muitas vezes nós esquecemos de fazer essa observação. E às vezes a gente fica se achando tão importante que não percebe que um se afasta, o outro vai para lá, o outro vira o rosto, finge que não vê. Porque a gente esqueceu de observar que matéria-prima nós estamos doando para o outro para que ele reaja dessa forma conosco. É só analisar os nossos próprios pensamentos. Quando a gente pensa numa pessoa, vamos dizer um termo bem chulo, chata, mal-humorada, irritante. Como? Olha, a gente está tentando vencer a animalidade, mas é automático. Quando a gente pensa numa pessoa que produz esse tipo de coisa, é automático. Já vem uma sensação desagradável. Qual o contrário disso? Quando a gente pensa naquela pessoa alegre, simpática, prestativa, que está sempre sorrindo, tem sempre uma palavra amiga. Às vezes a gente está sozinha, só a lembrança daquela pessoa, a gente sorri. O que acontece? A gente já mandou uma vibração boa, mudou o ambiente. Então é esse o questionamento. Que marca eu estou deixando no meu próximo?
naquele próximo dentro da minha casa, naquele próximo na rua, aquele próximo no trabalho? Que marca eu estou deixando aí? Questionamento para nós resolver, observarmos melhor a reação dos outros. É pela reação dos outros que nós vamos entender quem nós somos. É o nosso espelho. É ele que vai nos mostrar a nossa imagem, a nossa verdadeira imagem, e não aquela que nós criamos. Eu sempre falo esse exemplo. Nós, quando tiramos uma fotografia, a gente vê um monte de pessoa, está todo mundo bonito. Mas a gente está gorda, está velha, está feio. Nossa, põe 1000 defeitos. Por quê? Porque nós criamos uma ilusão sobre o nosso físico. O nosso físico que nós vemos, nós temos uma ilusão. Imagine sobre os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. A ilusão que a gente tem sobre nós. Por isso que é importante observar o outro, porque o outro nos dá essa resposta que nós esperamos. Ofereçamos, pois, ao divino cultivador o vaso do nosso coração, recordando que, se o solo consciente de nosso espírito aceitar a semente do celeste pomicultor, cada migalha de boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Olha o que ele fala. Se nós realmente ararmos a nossa terra, deixá-la fofinha, pôr o adubo e recebermos a semente do amor, do evangelho de Jesus, dos exemplos de Jesus, deixarmos isso frutificar, florescer, isso vai se multiplicar. E ele fala, uma migalha da nossa boa vontade. A boa vontade é só a gente prestar atenção e ouvir o outro até o fim. Ouvir. Quando alguém nos busca, se ela falar uma palavra assim, você poderia me fazer um favor? Automaticamente, às vezes, nós já desligamos do que a pessoa está falando e já começamos a mentalizar uma desculpa para dar para a pessoa para sair fora. Porque a gente acha que não tem condição. Então, se a gente não tem a paciência de ouvir, às vezes é uma coisa banal, uma coisa que não nos custa nada fazer, só precisa dessa migalha da boa vontade. E nós conseguimos auxiliar o próximo, amenizar o problema do próximo, cooperar. Às vezes a espiritualidade nos colocou ali exatamente para isso. Olha, você pode ser um instrumento divino auxiliar essa criatura. E às vezes nós usamos aquele subterfúgio de falar assim, aquela pessoa é abusada. Se eu dou o dedo, ela quer a mão, eu dou a mão, ela quer o braço. E o próprio Emmanuel fala isso numa das obras dele, que faz parte do nosso crescimento e do crescimento do próximo, a gente se educar, educando também o outro. No Livro dos Espíritos, eles nos falam o seguinte, não basta apenas não fazermos o mal. Também seremos responsabilizados pelo bem que não fizemos e pelas consequências que isso trará. Quer dizer, não é só deixar de fazer o bem. As consequências que isso virá a ter também são responsabilidade nossa. Então, quando alguém nos pede alguma coisa, vamos supor, eu gosto muito de trazer para o exemplo prático. Tem alguém que nós conhecemos, mas que está numa situação complicada. Mas eu posso amenizar aquela situação com uma cesta básica. Eu posso fazer isso, não vai me custar. E eu vou fazer isso com amor. Então eu vou lá, aí a pessoa vem e fala assim, sabe, eu tenho a conta de luz, a conta de água. Aí então você fala assim, não ajudo não, porque chega lá e ele pede um monte de coisa. Ajude com o que você possa. E aproveite a oportunidade e fala, meu irmão, com a sua força, com a sua coragem, eu tenho certeza que você vai conseguir pagar isso daí. Porque eu vim aqui com todo o meu amor trazer esse alimento para que você possa se fortalecer e ir em busca do teu objetivo.
você tem a oportunidade de ajudar. Então, às vezes a gente não tem essa migalha de boa vontade, porque fala, você não conhece meu parente, todos são iguais. Eu falo que família, se a gente jogar para cima, é difícil separar, porque é tudo igual. Todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas dificuldades. Então, é uma questão da gente se autodisciplinar e passar esse ensinamento amorosamente para o próximo. Ensinar também é caridade. Também é caridade. O próprio Cristo falou que o seu dizer seja sim, sim, não, não. Ele nos deu os indicativos. Manso como a pomba e prudente como a serpente. É o equilíbrio, Nós precisamos buscar isso através da serenidade, da harmonia. Observa a tua boa parte e lembra que pode dilatá-las ao infinito. O que nós temos de bom? Vamos observar, vamos dilatar isso. Tem uma passagem do Cristo que ele fala o seguinte: depois de fazer a pregação, uma multidão faminta estava lá. E ele, preocupado em alimentá-los, perguntou para os discípulos: que tendes? Eles responderam: tantos pães e tantos peixes. E aí houve uma multiplicação que deu para todos se alimentarem e ainda sobrou muito. Qual o ensinamento que o Cristo nos deixou? Que precisa dessa migalha nossa de boa vontade, precisa a gente começar a fazer produzir em nós, crescer em nós, essa sementinha do amor, para que ela possa crescer e se multiplicar como os pães e os peixes do Cristo. Todas as vezes que nós estivermos em dúvida, vamos nos lembrar do Cristo. Que tendes? O que eu tenho para dar para o próximo? Nesse momento, o que eu posso doar? Às vezes é só um ouvido. Só ouvir o desabafo de uma criatura. Então, é dilatar a nossa boa parte, é dilatar os nossos bons propósitos, é dar essa oportunidade dos dons do Cristo incorporarem em nós nesse momento. Outra coisa, vale-te do esforço, do autoaperfeiçoamento de cada dia. Aqueles conflitos, aquelas angústias, aqueles caminhos que às vezes a gente não sabe para onde seguir, é nesses conflitos, nessa luta pelo nosso autoaperfeiçoamento, é que nós vamos adquirir, descobrir as nossas melhor parte, a nossa capacidade, a nossa potencialidade. Às vezes coisas que a gente não se julga capaz, quando a gente se propõe a fazer, a gente fica espantado de ver como a gente conseguiu, porque ali tem o dom do Cristo nos empurrando. Então, é a gente pensar que nós viemos de milhões de anos e na ignorância, nas trevas. E que agora a gente pode mudar isso. Muitas vezes a gente vê observações assim: a sombra está tomando conta do mundo. A sombra... Não é a sombra que está tomando conta. É a luz que está se expandindo. É a luz do conhecimento que está iluminando o nosso conhecimento. A gente já não aceita mais determinadas situações. A gente já está cansado de determinadas situações. No próprio Livro dos Espíritos, fala como que a gente cura o nosso egoísmo. Quando que a gente começa? É quando ele se torna tão exagerado que nos cause tamanha indignação que a gente começa a se modificar por causa disso. Então é exatamente isso que acontece. A gente fala em sombra, não é a sombra, é a luz. Hoje a gente quer mais, a gente já não se aceita mais fazendo determinadas coisas. Hoje a gente vê uma pessoa jogar um papel na rua, machuca a gente. A gente vê uma pessoa jogando fogo no mato, machuca a gente, porque a gente já evoluiu, já criou um pouco, já aprendeu essas graças divinas, já pegou esses dons do Cristo e nós já estamos melhores. E é cada vez mais. Então não nos preocuparmos com a sombra, porque é a luz que vem nos esclarecer e nos melhorar. Persiste em aprender com o mestre de amor e de renúncia. Nós sabemos do Evangelho, nós nos esforçamos
para melhorar, mas vamos ter recaída. Faz parte do nosso aprendizado. É normal que tenhamos recaída. O que não é normal é a gente desistir de persistir. É a gente se desanimar com uma recaída. É a gente garear força de novo, lembrar do Cristo, daquela frase que tendes, e levantar de novo. Porque só cai quem está em pé. Então, se a gente caiu porque estava em pé, e a gente vai voltar a ficar em pé. Então, é incorporar essa graça divina dentro da nossa existência. Não nos esquecermos que ela está presente em todos os ensinamentos, seja em livros, seja em mensagem, seja nos próprios seres que estão à nossa volta, que nós podemos observar um gesto de alegria, de gentileza, de satisfação. Tudo é motivo de aprendizado. Tudo é a graça divina se manifestando para que nós possamos aprender. E cada vez mais que nós incorporarmos esses ensinamentos do Evangelho, nós estamos incorporando os dons do Cristo na nossa vida. E que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos envolva no seu amor incondicional, dando-nos a paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja.